O quê? Quantos Exu que eu trabalho? Quais são os Exus que eu trabalho? Ah, tá, não. Eu trabalho com o Exu Capa Preta, o Marabô, o Tranca-Rua, também o Tranca-Rua das Almas, que eu incorporo, né? O Tranca-Ruas das Sete Cruzilhadas. Aí também tem o Exu Veludo. Aí de vez em quando vem o Tranca-Ruas de Imbaré, né? Aí de vez em quando ele vem. Aí depois tem o seu Exu Marabô, Toquinho, né? O Marabô Toquinho, que vem de vez em quando ali. Exu Morcego, o seu Sete Catacumbas, o Exu Sete Chaves, o Exu Tronqueira também, tô sempre incorporando ele. Depois o Exu Gato Preto. Só que o Exu Gato Preto nem sempre está incorporando, mas eu trabalho com ele. Trabalho também com o Exu Giramundo, trabalho com o seu Meia-Noite, o seu Exu Caveira. Além disso, eu também trabalho com o seu Tata Caveira. O Exu Tata Caveira, o Exu Tranca Tudo, o Exu Quebra Galho, o Exu Carniça, né? O Exu Tiriri também é aquela entidade que está sempre vindo, né? O seu Tiriri, o Exu Pimenta, o Exu do Lodo, o Exu das Almas, o Exu Arranca Toco. Trabalho com esses, mas o chefe mesmo, aquele que sempre tá vindo mesmo ali, que tá na frente de todos, é o Exu Sete Facadas, né? Não, isso é porque é os Exus, né? Só os Exus que eu trabalho são esses, né? Só incorporo esses aí, só incorporo esses. Fora os Exus que eu trabalho, que eu incorporo, né? Isso direto, né? Quando eu vou numa sessão aí, numa gira, esses Exus todos aí, que eu incorporo. E fora os Exus, eu tenho as pombogiras também. Só que pombogira eu não trabalho tanto assim não, porque eu não tenho muito costume, tá? Eu não tenho muito costume de trabalhar com pombogira. Então eu trabalho com poucas. Não, é bem pouquinha mesmo. Eu trabalho, quer ver, ó? Com a Maria Padilha, né? A Maria Mulambo, a pombogira Sete Gargalhadas, a pombogira Sete Saias, né? A pombogira Maria Padilha das Almas, a pombogira Rainha, tá? A pombogira Maria do Cais também, não pode esquecer dela. A Dona Rosa Caveira, de vez em quando ela dá uma passada. Aí depois a gente tem a Maria Mulambo da Encruzilhada, a pombogira Sete Encruzilhada, que sempre está incorporando, pombogira das Almas, se eu não me engano, a pombogira da Calunga também, e a Maria Padilha da Estrada. É claro, não pode esquecer da Maria Quitéria. Maria Quitéria sempre vem, incorpora, né, dá suas consultas ali. Depois a pombogira Menina. Só que a pombogira Menina, quando eu trabalho com ela, não é direto, né? Mas ela vem de vez em quando. Depois a Dama da Noite. E, é claro, a chefe das pombogiras, que sempre está vindo mesmo, que faz seus trabalhos ali constante, é a Maria Farrapo. Praticamente a pombogira é menos, né? A pombogira eu trabalho um pouquinho só. O Exu eu trabalho um pouco mais. Calma, não trabalho com esse tanto de entidade não, gente. Você deve estar se perguntando, meu Deus do céu, agora o Patrick virou para-raio de Aruanda, né? Trabalhar com esse tanto de entidade. Tá perdido, tá doido. É isso mesmo. Uma pessoa dessa só pode estar maluca ou louca da cabeça. Trabalhar com esse tanto de entidade, será que é possível? Será que isso pode acontecer de uma pessoa trabalhar com praticamente mais de 40, mais de 50 entidades? Então, pessoal, antes da gente falar nisso, primeiramente, é claro, você é inscrito aqui no canal? Não? Se não é inscrito, se inscreva agora. Você está no maior canal de Umbanda do Brasil. Aqui, além da gente falar sobre a Umbanda, a gente fala sobre o mundo espiritual em geral. Sempre buscando esclarecer algumas dúvidas e passar informações para vocês aí de forma simples, fácil, objetiva, que todos possam entender. Então não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com aquele amigo que é o para-raio de Aruanda. Aquele amigo que incorpora até uma árvore, ou seja, incorpora qualquer coisa, né? Ou seja, aquela pessoa que está incorporando não pode nem piscar que está incorporando. É claro, vocês podem até se perguntar aquela famosa questão: Patrick, com quantos Exus o médio pode trabalhar? Com quantas pombogiras o médio pode incorporar? Sempre tem essa dúvida, né? E a gente vai falar sobre isso. Vocês viram o tanto de entidades que eu citei aqui no início do vídeo? Foram várias, né? Ou seja, um médio trabalhar com esse tanto de entidade, se a gente for parar para analisar,
É claro que é algo impossível, né? Tendo em vista que cada entidade, ou seja, cada Exu e cada pombogira tem uma energia distinta, ou seja, cada um tem uma energia diferente e particular. E quando a gente fala que cada um tem uma energia diferente, a gente pode dizer para vocês que o seu corpo não está acostumado com essa variedades de energia. Isso é um fato. Seria quase que impossível o seu corpo se adaptar a esse tanto de energia distinta. Concordam? Tendo em vista que para você desenvolver e para você começar a trabalhar com a sua entidade em específico, às vezes leva muito tempo. Imagina só para poder trabalhar com esse tanto de Exu e esse tanto de pombogira. Aí é onde que você vira um para-raio de Aruanda, né? Mas vamos lá, vamos tentar explicar aqui para vocês de forma rápida e resumida. Quantos Exus ou quantas pombogiras o médium pode trabalhar? Enfim. Primeiramente a gente tem que dividir em duas questões aqui que é importante. A primeira coisa a gente tem que falar sobre incorporação, tá? E depois a gente tem que falar de acompanhamento. Isso, incorporação e acompanhamento. Primeiro, incorporação é quando o espírito se manifesta no corpo daquele indivíduo, ou seja, no corpo do médium. Então, aí a gente tem a incorporação, ou seja, o espírito aqui do seu tranca-ruas, ele vai se acoplar no meu corpo e vai se manifestar. Então, o meu corpo vai manifestar a energia do Exu tranca-ruas. Então, pronto, incorporação. Depois a gente tem o acompanhamento. O acompanhamento, no caso, seria o Exu tranca-ruas fica do meu lado, me guiando, me auxiliando e me ajudando no decorrer da minha vida. Ou seja, ele não se manifesta, ele não incorpora, ele não acopla a sua energia em mim para que possa se manifestar. Ou seja, não existe incorporação, apenas um acompanhamento. Então, quando a gente está falando sobre incorporação, a gente está falando sobre a manifestação do espírito. Essa manifestação inicialmente precisa da preparação deste corpo aqui, que é a preparação do médium, o corpo físico, mental e o corpo espiritual do médium, para que haja essa manifestação. Já o acompanhamento não precisa dessa preparação, pois tendo em vista que nós somos acompanhados por vários espíritos. É isso mesmo, pessoal. Nós podemos ser acompanhados por vários espíritos. Então, quando a gente fala sobre acompanhamento, a gente não pode definir com quantas entidades, ou quantos Exus, ou quantas pombogiras, ou quantos espíritos te acompanham. Porque inicialmente, tá, esses espíritos que te acompanham, eles não estarão se manifestando, ou seja, eles não estarão incorporando, apenas te acompanhando. E isso vai depender muito da vida de cada um e das necessidades de cada um. É claro que a gente pode viver a vida toda sem descobrir quais são esses espíritos e quantos são esses espíritos, pois eles não se manifestam, ou seja, eles não incorporam. Então, dessa forma, a gente não consegue, vamos dizer que se descobrir quantos espíritos nos acompanham, mas entendemos, sim, que existem vários espíritos que acompanham a nossa vida, nos auxiliando, nos ajudando. Além disso, a gente pode até citar também para vocês que existem também espíritos de ancestrais, espíritos até mesmo de parentescos ou de familiares que desencarnaram e nos acompanham, às vezes nos protegendo, nos auxiliando e por aí vai indo. Então, quando a gente está falando sobre tal entidade me acompanha, tantas entidades me acompanham, normal, não tem problema, tá? Porque não estará se manifestando. Agora, incorporação. Então, como eu citei no começo, o corpo necessariamente ele precisa de uma adaptação, ele precisa estar preparado. Não é à toa que você entra para a gira e para o desenvolvimento. Esse desenvolvimento nada mais é que a preparação do médium para que haja a incorporação. Esses espíritos que vão se manifestar, esses espíritos já estão destinados ou direcionados, melhor dizendo, eles já estão direcionados para ocorrer a incorporação.
Esses espíritos normalmente são conhecidos como espíritos de trabalho ou Exu de trabalho, né, para algumas pessoas. Esses Exus ou essas entidades, eles irão se manifestar tanto para ajudar o médium, como também para ajudar as pessoas que vão até a ele buscar por auxílio. Beleza, dito isso, é claro que você pode se perguntar, então eu posso trabalhar com vários Exus? Não. Por que não? Esses Exus ou essas entidades que se apresentam ou que se incorporam, inicialmente elas pegam, né, tudo aquilo que é passado para elas, ou um trabalho, alguma coisa que tenha que se fazer, eles pegam esse trabalho, esses pedidos, essas energias e vão encaminhar para o plano espiritual para que esse trabalho possa agir. Ou seja, esses espíritos que incorporam, de certa forma, eles também são um certo intermédio dos nossos pedidos. Então eles pegam os nossos pedidos, aquilo que nós desejamos, aqui através de uma consulta, de um passe, e leva para o espiritual. No espiritual, esse pedido, esse trabalho vai ser encaminhado, às vezes para uma energia específica ou para várias outras energias, tá ok? Mas deixando bem claro que a manifestação é apenas daquele espírito, ou seja, a incorporação, pois o corpo do médium é adaptado àquela energia. Então é meio que quase que impossível incorporar tantas entidades assim. Primeiro que o corpo físico do médium possivelmente não estaria aguentando essa multiplicidade de energia que às vezes o corpo do médium precisa se adaptar, e é algo quase que impossível, como eu citei, devido à preparação do corpo físico do médium. Agora, para uma outra questão, que eu quero que vocês entendam. Você que já é médium, você que trabalha com as suas entidades que incorporam, elas precisam ser tratadas. Um exemplo, ser feito firmeza, oferendas, quando elas trabalham, elas se utilizam de determinados objetos, de materiais. Um exemplo básico, não que seja obrigatório, mas quando o seu Exu se manifesta, só um exemplo, ele faz o uso de bebidas, tá? Ele faz o uso ali do cunhaque, um exemplo, tá bom, gente? Não que seja obrigatório, mas ele faz o uso do cunhaque. Imagine se você trabalhar com 100 Exus, e esses 100 Exus pedirem para você um cunhaque. Você será que teria condições para dar tantos cunhaques assim para esta entidade? Não tem sentido. A outra questão, ou seja, não tem sentido não, né? Não tem nem condições. A outra questão é, para que houver ou para que ter a incorporação de vários Exus, sendo que apenas um solucionará o problema de várias pessoas, sem a necessidade da manifestação de uma outra energia, de um outro Exu? Então, gente, não tem esse propósito. É claro que vocês podem se perguntar, quantos Exus agora o médium trabalha? Qual é a forma correta? Então, o que a gente pode definir para vocês que a forma correta seria um Exu e uma pombogira, tá? Essa é a forma correta. Um mínimo, vamos dizer que no mínimo, o médium ele vai trabalhar com um Exu e com uma pombogira. Mas isso também pode variar. O Exu ele pode trabalhar com 2 Exus, 3 Exus, até 4 Exus, que não há problema nenhum. 4 Exus, cada um direcionado em uma determinada área ou aspecto da vida do médium e para aqueles que precisam e necessitam. Tendo em vista que a manifestação, que é a incorporação, nem sempre ela é lá tão importante para o médium, mas muitas das vezes importante para aqueles que estão em volta. Então a manifestação também, ela inclui a necessidade da comunidade do local. Tá certo? Então, várias pessoas necessitam de tal energia no terreiro onde você vai. Então, um determinado Exu pode se manifestar para aquele propósito, tá? Trazendo energia, conselhos, orientações, passes e os seus trabalhos. Vamos dizer que, em média, entre 4 Exus, cada um com suas áreas de atuação. Depois a gente tem as pombogiras. Gente, passou de 10 Exu... Na verdade, passou de 7 Exu. É um para-raio de Aruanda, tá? Não existe corpo que aguente. Mas, enfim, eu quero saber a sua opinião sobre o assunto. E compartilhe esse vídeo aí para aquele médium que é o para-raio de Aruanda, né? Que incorpora 300 mil entidades e acha que isso é normal.
Na verdade, pessoal, deixando bem claro, a espiritualidade ela é inteligente, a espiritualidade a espiritualidade é evoluída por si só, tá? Elas sabem muito bem que um corpo físico do médium não aguentaria tal energia, tendo em vista que são energias distintas. Então é claro que muitas das vezes isso é o mental do médium, o psicológico do médium, né? O subconsciente do médium que está passando na frente, tá? Às vezes a manifestação de tantas entidades assim se refere apenas a um Exu. E devido ao subconsciente daquele médium, aquele Exu se manifesta várias vezes e o médium passando na frente no momento da incorporação, ele dá vários nomes. É isso mesmo. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa trabalha com seu tranca-ruas e ela sempre vai trabalhar com seu tranca-ruas. Só que aí o tranca-ruas se manifesta aqui, o subconsciente da pessoa passa na frente, dá o nome de Exu Caveira. Aí o seu tranca-rua se manifesta aqui, o subconsciente do médium passa na frente, dá o nome de Exu Veludo. Então, aí a gente acaba pensando, nossa, aquele médium trabalha com 80 Exu. E na verdade, é apenas com 1, 2 Exus somente. Às vezes o subconsciente dele passa na frente no momento de soltar a falange. Mas deixando claro, cada caso é um caso. Não existe entidades ou a quantidades de Exu ou de pombogira correto ou que seja uma regra para um médium trabalhar. Ele pode tanto trabalhar no mínimo, que são um Exu ou uma pombogira, como também trabalhar com 7 ou 10 Exus ou 10 pombogiras. Eu particularmente nunca vi e me pergunto, qual a necessidade de trabalhar com tantas entidades assim, né? Mas enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos, tá bom? É isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.